nossa hora. Olá, meus amigos, minhas amigas, porque são o maior número das meninas, né, Cláudia? Né, Janine? Então, vamos começar o nosso estudo de hoje, nos harmonizando, assim, tentando nos conectar com a equipe espiritual que trabalha com esse ambiente. Vocês já ouviram falar da psique de determinado autor, ou psique de determinado ambiente? Só uma breve explicação. Quando o diretor de cinema foi fazer o filme do Chico Xavier, eu escutei isso do próprio Divaldo e eu pensei que era coisa só minha, mas o Divaldo disse que o diretor, que eu esqueci, era o diretor da Globo, ele entrou na psique do Chico Xavier. Ele acessa o Chico, o espírito, ele entra no mundo que o Chico construiu. E quando ele entra neste mundo que o Chico construiu, ele consegue absorver na integralidade, assim, porque ficou excelente o filme, ao meu ver, o filme do Chico. Então ele entra na psique do filme. E aí eu gostaria, assim, que os espíritos nos ajudassem a entrar nessa egrégora psíquica do livro, para poder sentir e absorver. Vamos rogar a esses nossos mensageiros, a Jesus primeiramente, porque este livro veio a pedido de Cristo. Isso veio da psique do Cristo, do mundo psicológico do nosso Mestre. Isso aí é uma das formas de leituras do nosso Senhor. Ele desceu o seu pensamento sobre a terra e os seus mensageiros então tornaram ele uma forma de escrito, que é um grande ensinamento. Ele convida todos nós, os doentes e os sãos. Jesus, nós te rogamos, batendo a tua porta, como sempre estamos batendo. Os teus mensageiros, amigos da espiritualidade, responsáveis por este ambiente que envolve o suicídio, a saúde mental, possa, de onde estivermos, emanar forças, luzes, conhecimentos, dicas, aprendizado, que nós possamos devolver para eles, para os estudantes da espiritualidade, porque nós somos aqui os estudantes que estão sendo agora os modelos pequenos de Jesus, para mostrar aos nossos irmãos que estão se preparando para ver como devem proceder na Terra. Não desistir, mas caminhar na fé. Em teu nome, Jesus, em nome de todos os espíritos amigos, queremos iniciar a nossa aula de hoje, Memórias de um Suicídio. Que assim seja. Então, nosso capítulo de hoje, Jerônimo de Araújo Silveira e família. Quem gostaria de dar uma iniciada para nós no que ele nos traz, os ensinamentos anteriores ao fato principal? O que antecede ali para nós? Alguém fez alguma anotação, algum rascunho? Tu estás a falar no início do capítulo? Isso, no início. Destaque? Isso. Eu acho que um dos maiores destaques do início, inclusive serve muito para todos nós, para o nosso cotidiano, é quando ele descreve a existência daquele aparelho no quarto, aonde esse aparelho permite eles receberem as preces, né, daqueles que aqui ficaram, como também daqueles que estão em regiões superiores do desencarnado em questão, né? Então eu acho isso extremamente importante, saber que não estamos sós, afastados dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, pelo fato da morte, né?
mas que eles estão eternamente em contato conosco. E eu destaquei, só um pouquinho, que eu achei importantíssima a palavra usada. Outra colocação que eu achei muito importante, eu acho assim, pontuando, né? Os aparelhos, independente do tipo do lugar, estamos sempre em constante contato. Quando fizemos as nossas preces, né, seja no Preces e Radiações da Casa Espírita, né, dos nossos trabalhos, ou no cantinho do nosso quarto, quando ela é uma prece verdadeira e sentida, aquele irmão capta. Mas nisso aí, eu achei interessante, da Terra, todavia, não eram raras as vezes que discípulos de Allan Kardec, procurando pautar atitudes por diretrizes cristãs, se congregavam periodicamente em gabinetes secretos, tais como os antigos iniciados do segredo dos santuários, e respeitosos, obedecendo a impulsos fraternos por amor ao Cristo divino, emitiam pensamentos caridosos em nosso favor, visitando-nos frequentemente através de correntes mentais vigorosas que a prece santificava, tornando-as ungidas de ternura e compaixão. Então, o quanto é importante as preces que emitimos constantemente, diariamente, para aqueles que amamos, mas principalmente para todos os necessitados, independente de conhecê-los ou não. Porque são preces magnéticas, é a energia que vai ao encontro. Alguém mais tem alguma anotação? Fala também das emanações, né? Que fala assim, ó, quando um coração generoso pertence às nossas famílias, ou mesmo para nós desconhecidos, arremete vibrações fraternas pela imensidão do espaço. Quer dizer, é aquilo ali que a gente estava colocando, né? A questão da sintonia, né? O quanto é importante, por exemplo, principalmente uma pessoa que suicida, um parente, a família do suicida, entrar numa vibração mais harmoniosa, não lastimar tanto, não falar tanto sobre isso, né? Sobre o acontecido, porque realmente o que ele sente lá em cima são as coisas que não são positivas, né? Então, assim, o quanto é importante a prece bem feita, sentida, né? Que seja com ressentimento, que normalmente a família do suicida, ele fica meio assim, desnorteado, fica pensando o que eu fiz, o que não é. Isso são coisas que realmente não devem ser, né, feitas, mas aqui é muito difícil para quem não tem conhecimento espiritual, enfim, né? Então, eu acho muito importante isso. Que se tenha harmonia, né? Pensando sempre harmonicamente, por exemplo, nós como médiuns fazendo o nosso trabalho, né? O que a família poderia estar fazendo, mas a gente sabe que não é todo mundo que tem consciência, enfim. Eu acho isso. Alguém mais gostaria de fazer a contribuição do seu estudo que fez? A anotação, as iniciais, principalmente, para a gente seguir dentro de uma ordem, se alguém tem ou não. Eu quero dizer o seguinte, ó, que o que a Janine falou, eu achei que também me chamou muita atenção, e o que a Lu também estava falando, mas me reportou o seguinte, que toda e qualquer morte, independente de suicídio ou não, é muito doloroso para nós humanos, no geral, porque nós somos movidos à emoção. Então, é difícil ter uma harmonização no princípio, no início. Então, a família em si aceitar e não se culpar. Não precisa nem ser de um suicídio. Qualquer morte na família, ela se culpa muito.
E, então, ali tem que estar presente os demais da família, os amigos próximos e os conhecidos também, porque existe um esquecimento da prece, existe um esquecimento de não precisar lembrar das coisas fúteis daquele que partiu, não precisar fazer comentários, sabe, de lembranças amargas, e sim lembrar e elevar os pensamentos bons, pensamentos elevados, para ajudá-los a essa harmonização que é necessária. Que toda prece, ela quando bem sincera, sentida, as energias, que nem dizia, eletromagnética, eles as recebem, até porque é magnífico esse aparelho que eles têm, se bem que a gente sabe que a espiritualidade está adiantada, né, no umbral há 100 anos à nossa frente, né, no quesito de ciência, mas o importante é que eles utilizam esse aparelho para ganho de tempo, né, porque o tempo é fundamental. E como o tempo é fundamental, eles utilizam orientações para mais de um. Amigos que estão lá, espíritos que estão lá, necessitando. E aqui para eles eu achei assim bastante sofrido, porque uns recebem a prece e o outro não recebe a prece. Só recebe preces que vêm de uma esfera superior e não dos que ficaram na Terra. A falta de lembrança de orar por eles, ou lembrar ou ter pensamentos bons. Então, como isso para eles é doloroso. É doloroso ver que uns recebem, né, aquelas mensagens lindas, elevadas, e outros não. Aí quando eles se dão por conta, assim, que alguns recebem só da esfera superior, e não dos que ficaram na Terra. Mas eles têm uma ansiedade de saber a notícia dos que ficaram, né? Então é um sofrimento que aí eu comecei a colocar a questão quando nós estamos aqui encarnados, com uma ausência de notícia dos que a gente ama, nos faz sofrer. Só que a gente vai aprendendo, né? Mas é bem doloroso. Esse é um desafio, porque o que ele está nos fazendo, né, Ana? Ele está nos trazendo uma informação, mas essa informação, ela é para nós um recado. Porque foi para André Luiz, porque André Luiz também fez o mesmo trajeto. André Luiz foi na sua família, viu a situação, depois vocês viram no filme, quem viu o filme vai tratar aqui, né, que ele teve a experiência. Só que, então nós estamos falando de quem, né? Nós estamos falando do Jerônimo, que quer voltar, agora ele já está um pouquinho melhor, ele já está mais atendido nesse hospital, então agora ele se achou no direito, e é um direito dele, né, de querer ver a família. Então ele vai consultar o médico ali, que atendeu ele, o rapaz aqui, lembre? E aí ele então pede, solicita que o rapaz marque uma entrevista para que ele possa ter esse direito. Só que este direito é negado entre aspas, né? É negado no sentido de que ele, porque o diretor ali sabia como estava a família dele, a situação dele e tudo mais, mas também sabia que ele tinha um direito. Era um direito que era reservado a ele de fazer aquilo. Então, tanto é que ele vai liberar ele para fazer essa excursão. Mas, de antemão, só para encerrar, o que acontece ali? A grande mensagem deste momento, deste pedaço, tá?
cuidado com as nossas precipitações. Não, mas seria bom, aí alguém mais caminhado vai dizer, olha, calma, te acalma, né? Fica mais um pouco, segura mais um pouco, não é o momento. E essa precipitação é a mensagem aí dessa parte. Sim, concordo contigo, plenamente. Isso. Eu queria falar uma coisa que eu acho que faz o link com isso que a Janine falou, seguindo ali, na página 54, lá no final, e eles não poderiam receber visitas de ninguém, né? Algumas caravanas fraternas que eles recebiam de estudos, de aprendizados beneficentes, né? E ali tem uma parte que diz assim: só muito mais tarde nos foi outorgada a satisfação de receber as visitas dos entes caros que nos haviam precedido no túmulo. Mesmo assim, porém, deveríamos contentar-nos com aproximações rápidas, pois o suicídio está para a vida espiritual como sentenciado para a sociedade terrena. Não tem regalias normais, vive em plano expiatório penoso, onde não é lícita a presença de outrem que não os seus educadores, enquanto que ele próprio, dado o seu precário estado vibratório, não logrará afastar-se do pequeno círculo em que se agita, até que os efeitos da calamitosa infração sejam totalmente expungidos. Então, quando linkaram tudo isso, o Jerônimo não tinha condição também, por tudo isso, para descer para visitar a família, né? Mas ele era teimoso, tanto que depois de tudo, de toda a visita que ele faz lá no final, dá a entender de que ele não convive mais com aqueles que foi para essa colônia juntos lá do Vale dos Suicidas. Eu acredito que ele tenha ido para o isolamento, né? Tanto que no capítulo seguinte fala do padre que ele pediu e tal, só antecipando um pouquinho para fechar o meu raciocínio. Então, o suicida, por mais que ele esteja lá já resgatado nesse lugar, ele ainda tem muito ainda a trabalhar e justamente a ter esse equilíbrio para poder, né? É o que ele não tinha, que ele se arrepende depois. Né? O Fabiano fala, né, no motivo, mas né, da imprudência, mas chama bem a atenção a teimosia, como a Cláudia diz, né? Porque quantos alertas foram feitos, né? E ele não cede, é obcecado por aquela ideia. Tanto que, como o Fabiano diz, com certeza todos os que estão ali sabiam da vida da família dele. Poderiam chegar e dizer, olha, tua família não faz contato contigo por A, B, C e D. Aí ele ia dizer assim, não, mas então eu quero ir lá ver com certeza. Não tinha argumento. A teimosia dele, a obsessão por aquilo, né? Até mesmo porque no momento que ele se suicidou, deixando toda essa família na mão, ele foi extremamente egoísta, vaidoso, prepotente, pensando só em si, né? E aí dali um pouco fica aquela lacuna, né? Onde eles estão, como ficaram. Eu acho que a teimosia, eu enxergo como a teimosia maior, porque ele poderia, essa argumentação ele poderia ter cedido. E se dissesse para ele, da família, aí ele queria querer mais ainda. Se não dissesse, ele já queria, se ele queria, não, agora eu tenho que ir lá para salvar, porque ele tinha essa ideia. Mas ele consegue, né? Ele, então, ele é levado, então, vocês observaram. Ele vai ser, o Jerônimo, então, vai ser levado e vai participar dessa reunião, desse diálogo. A gente podia ver um pouquinho, assim, dessa conversa logo mais adiante, passando, né, por todas as descrições. Vocês perceberam, então, que tudo é uma organização lá, né? É passado para um setor, para outro setor liberar, para ele ter
todo um amparo, setor da segurança. Então, é uma cidade, como o Jung vai chamar de um arquétipo. O que é o arquétipo? O arquétipo é o símbolo do Platão, tá? A ideia de que no mundo das ideias primam a verdade. Nós vivemos uma sombra, então tudo aqui é uma cópia de lá. Então, mas lá tem organização política? Não, não é lá tem organização política. Lá sempre teve organização. Nós é que estamos nos organizando aqui para ir se corrigindo. Então a gente vai se afinando com eles e vai se modificando, porque vai e volta, os espíritos reencarnam e trazem essas ideias. Então essas organizações que nós vemos no mundo, lá também tem já muito avançadas. Muito avançadas. Eu diria que a diferença é que lá a hierarquia é por capacidade e aqui muitas vezes é interesse. Conveniência, verdade. Por merecimento, né, por capacidades, por hierarquia moral. E foi muito boa a tua colocação, Janine, porque o próprio médico, o diretor, vai dizer isso para ele quando ele vai chamar ele de rei, né? Majestade. Príncipe. Vai chamar ele de majestade, daí ele deixa ele falar. Eu achei tão bacana aquilo que ele deixa ele terminar para depois dizer para ele que ele não era príncipe, que majestade ele era Maria de Nazaré, que havia deixado aquele ambiente para ele. Mas seguimos. Quer fazer alguma pontuação, Marta, para nós? Sim. O que eu achei bem interessante nessa parte, agora que a gente está tratando da conversa, são duas coisas que eu fiquei assim bem... O livre-arbítrio, né, dele, e o fato de que eles utilizam a caminhada dele até lá para educar os outros, né? Porque eles colocam os outros para ver, já que vocês estão descontentes com as regras, então nós vamos mostrar para vocês o que vai acontecer com o Jerônimo. E claro que eles já sabiam, como tu mencionou, o que tinha acontecido com a família dele. E foi educativo também para os outros, né? Respeitaram o livre-arbítrio dele, mas alertaram de que ele ia sofrer, né? E disseram que ele não tinha sofrido ainda o suficiente, então permitiram. Mas eu achei muito interessante que eles utilizaram como um modo educativo para os outros, né? Que também estavam descontentes. Então, quer dizer, utilizaram o sofrimento do Jerônimo com a família para demonstrar para talvez os outros aceitarem melhor as regras, né? Isso eu achei bem interessante. Muito boa a tua colocação, e ali ele nos traz uma outra informação, né, gente? Muito importante essa informação que ele nos traz. Sabe qual? A informação de que muitos de nós precisam ainda sentir no processo da dor para despertar. Então, assim, a dor é um caminho do despertar. Porque não tem como despertar virtudes sem sofrimento. Não se mexe no orgulho, no ego, sem sofrer. Olha ali, ó. Eu vou ler aqui, mas eu deixei o livro, então não tem como achar aqui agora, mas certa manhã, eu estou aqui no arquivo do computador. Certa manhã apresentou-se-nos o jovem doutor Roberto de Canalejas. Eu queria ler só para vocês verem que interessante. A participarmos, que éramos convidados à importante reunião naquela tarde, devendo todos os recém-chegados a avistarem com o diretor do departamento, a que estávamos confiados no momento para esclarecimentos do interesse geral. Jerônimo, olha que interessante, cujo mau humor se agravava assustadoramente, fortemente declarou não desejar comparecer à mesma, pois não se supunha obrigado à obediência servil pelo simples fato de se encontrar hospitalizado. Só porque eu estou aqui hospitalizado, você não pode me obrigar. Sabe aquela coisa assim? Mais ou menos isso. Mas, e na ocasião, somente se interessava pela obtenção de notícias da família. Ele não queria participar de reunião. Eu só quero dar jeito de ir lá ver a minha família. Jerônimo.
Roberto, porém, declarou delicadamente sem mostrar qualquer agastamento. Olha que bacana isso, né? Ou seja, ele não se irrita com o problema. Sabe por quê? Porque esses espíritos respeitam o problema do outro no outro. Eles são treinados por isso. Eles fazem muitos estudos psicológicos nesses ambientes. Deve ter imensidades de cursos na área da psicologia, da filosofia, da psiquiatria, com vários especialistas trabalhando com esses cuidadores para que eles saibam lidar, porque ele não se agasta, ou seja, ele não se irrita. E era portador, e aí ele vai dizer assim, se mostra de quaisquer agastamento, que era portador de um convite. Eu estou aqui para um convite, e não para uma ordem. E que por isso mesmo nenhum de nós seria forçado a viver. Por respeito ao livre-arbítrio, não mais. Fabiano, uma coisa que a gente também, assim, que a gente, isso, a nossa cultura do povo brasileiro, a cultura do povo também influencia no mundo espiritual, pelo seguinte: quando a gente chega lá, já existem regras. Ou a gente se adapta, ou a gente se adapta. Não tem aquela coisa assim, eu não concordo com essa regra, eu não concordo, eu vou fazer uma manifestação aqui, fora dos portões, para manifestar ali contra a direção, porque eu não quero isso, né? Nós, brasileiros, estamos acostumados a só falar em direitos, sabe? E nós temos direitos e deveres. Para que eu tenha direito à vacina, é necessário que alguém cumpra o seu dever me aplicando a vacina. Mas aí nós chegamos no mundo espiritual e nós estávamos acostumados, quem de nós faz isso, né? A pedir só pelos direitos. O meu direito eu não quero, meu direito eu quero descer, quero ir para a terra, o meu direito eu quero... E um exemplo disso é aquela sobrinha do André Luiz, o nosso lar, que mostra no filme, que ela não quis se adaptar às regras, queria voltar para ver o noivo, e no fim ela conseguiu escapar, foi... Porque assim, né, pessoal? A pessoa, para entrar, tem que se adaptar às regras, mas ela não precisa, ela não está presa. Ela pode ser a hora que ela quiser. Ela sai, aí ela cai nas mãos das entidades do mal, né? Então, assim, eu costumo dizer assim, Deus não é democrático. Deus é justo. Deus não é democrático, Deus é justo. Né? Então, ele dá de acordo com as nossas necessidades, nossos merecimentos. Né? Então, muitas vezes, essa não adaptação à disciplina do mundo espiritual faz com que as pessoas fiquem com essa revolta, com essa irritação. Até não eram pessoas más aqui na Terra, né? Porque já estão no posto-socorro. Mas eu acho que assim, também a cultura de um povo, a média da cultura de um povo também interfere um pouquinho no mundo espiritual, né? A chegada e na convivência nos primeiros anos. Trazendo fazendo uma... Dentro desse contexto que tu está comentando, né, é bem interessante, porque, claro, como tu bem disseste, essa questão de direitos e deveres, a nossa Constituição tem 5 vezes a palavra deveres e mais de 200 vezes a palavra direitos. Então é muito interessante, tu vai lá e conta na Constituição, realmente, tu vai ver não mais do que 5 vezes a palavra dever. E aí, eu não me lembro até quais os artigos que estão ali, mas eu me dei trabalho de contar uma vez ali, realmente são 5 apontamentos como direito, como dever, e o restante tem mais de cerca de 200 e poucas citações de deveres. Aí vem um outro tema que vem a questão do mérito, a gente comentou aqui, né, a questão do mérito. E aí, se trouxermos isso para o nosso contexto político atual, essa celeuma toda que dá aí, né, e de que aquele liberalismo exacerbado, onde o discurso é de igualdade, nós somos todos iguais, e existe a questão da confiança, ou seja, tu ganha determinada posição pela confiança. Então, não por mérito, tu atinge tu chega num posto, seja político, seja qualquer estrutura funcional, tu muitas vezes é convidado àquele posto pelo vínculo de confiança. E muitas vezes tu não sabe nada daquilo. E a gente vê muito essa diferença gritante, como tu bem disse, nós adentramos o plano espiritual, cheio de exigências de direitos, desconhecendo completamente a questão de dever, e nós achamos que nós
nós temos o direito de ver, como tu bem comentaste aí, foi trazido também a questão da sobrinha me fugiu a palavra ali, o nome do André Luiz, exatamente, né? E ela brigava pelo direito, ela tinha o direito de voltar, né? Só que esqueceu completamente, ela não tinha mérito para voltar. O mesmo acontece com o próprio André Luiz, porque ele teve que conquistar uma posição de estabilidade emocional, de conhecimento, para ter o direito de vir ver a família, porque ele desconhecia que a instabilidade emocional dele causaria perturbação na própria família. Então, quer dizer, isso se conquista, né? Aí quando a gente vê assim, como tu mesmo comentou, vai chegar lá e tu não gostou da estrutura funcional do nosso lar. Então tu vai organizar uma passeata para causar o impeachment do gestor do nosso lar, porque você não concorda com a ideia dele. E a ideia dele que é uma percepção de que é mérito. Tu vai conquistar, ou aquela história do bônus hora lá, né? Tu tem que ter tantos bônus horas, ou seja, tanto trabalho feito com amor, com dedicação, para ter um reconhecimento e ter, sim, aquele direito de fazer tal coisa. Então, como a gente consegue, a gente vê o quanto nós vivemos uma realidade que destoa disso. Aí onde nós vemos com aquele discurso social da igualdade, esquecendo que na estrutura espiritual isso não acontece assim. Nós não nascemos exatamente no mesmo nível evolutivo, moral. Nós temos que conquistar esses níveis. Então não adianta chegar assim, não, mas nós temos que tratar todos como os iguais, vamos colocar todos no mesmo nível, vamos abrir as portas da universidade para todo mundo, qualquer pessoa, eu quero cursar na universidade, ok. Não precisa fazer prova nenhuma, simplesmente entra. Assim nós uniformizamos tudo. Não funciona. A gente sabe que não funcionaria isso, viraria um caos, porque simplesmente há essa distonia de compreensão, níveis diferentes, e aí você não tornaria nada produtivo. Então acaba sendo uma questão realmente de merecimento mesmo, né? Que a gente custa o processo político ele vai se estendendo. À medida que nós vamos crescendo aqui, nós vamos entrando em afinidade com o plano espiritual vagarosamente, né? Então, nós estamos nos ajustando humanamente. Mas a Janine queria falar. Pode falar. Já que falaram no André Luiz, uma coisa bem que deve ser padrão e que tu comentou, eu vou ler aqui. Estamos cientes de que nenhum de vós se sente satisfeito com os regulamentos desta casa, que de algum modo intercepta noticiário circunstanciado proveniente dos planos terrestres. E mais embaixo diz assim: e amanhã, se ainda desejardes descer aos vossos antigos lares em visitação prematura, sereis atendidos imediatamente. Ou seja, como a Marjorie disse, né? É educativo para todos. Aproveita uma lição e lança para quantos precisarem aprender. E lá no filme do André Luiz mostra quando ele é chamado e botam aquela senhora do lado, né? E começam eu não me lembro o nome dele, começa a conversar com aquela senhora que não ficava em lugar nenhum, não fazia nenhum trabalho, nada estava bom para ela, né? E aí o André Luiz vai percebendo que era hora de baixar a bola e aceitar qualquer trabalho, né? Então... Muito bom teu apontamento, Janine. E ele vai bem de encontro. Aí eu gostaria que tu lesse para nós ali o início do diálogo, Janine. Quando ele então vai se dar conta que daí ele vai fazer aquele agrado, né? O que nós estamos falando? Estamos falando do Jerônimo, que não se recordou mais que havia passado por um umbral. E que antes ele estava precisando, agora ele já não está mais precisando, teoricamente, então agora ele começa a impor. Né? Porque, então, agora eu já esqueço de tudo que aconteceu, que é o Jerônimo, começa a ter. Então, ali onde diz assim, ó, esse doutor, por obséquio, o primeiro diálogo lá embaixo,
veio pensando em obter Vossa Excelência. Consegui achar ali para nós? É depois dessa parte que eu coloquei? Ah, tá aqui, achei. Isso. Não obstante, insofrido e displicente, dirigiu-se ao bondoso facultativo logo após o incidente, disse esquecido já da ladrável atitude anterior. Senhor doutor, um obséquio inestimável venho pensando em obter de Vossa Excelência, confiado nos sentimentos generosos que de certo exornam tão nobre caráter. Aí Roberto de Canaleiras, que com efeito, antes de ser um espírito convertido ao bem, dedicado, operário de fraternidade, teria sido na sociedade terrena, perfeito cavalheiro, esboçou sorriso indefinível e respondeu: estou a seu inteiro dispor, meu amigo, em que deverei atendê-lo? Sim, aí ele está no diálogo ainda com o médico, né? Que daí ele vai fazer o pedido, então o médico vai ser um porta-voz, né? Desse pedido para ele poder chegar até o diretor, para ele poder... Foi o que tu tinhas me pedido, quando ele disse, senhor doutor? E não, é interessante, né? É que esse pedacinho, ele faz uma referência ao seguinte: ele havia esquecido que um dia ele precisava, né? Então ele estava um pouquinho agitado, só que veja o Leon Denis, que é o Leon Denis que faz o escrito, né, do Memórias, o ajuste. O Leon Denis teve o cuidado de botar assim, ó, que este médico está fugindo, carinho. Né, sabia de se mostrar, ao contrário do outro que não estava sabendo fazer isso. Então veja a mensagem que tem ali por trás, né, pra gente, que o Roberto de Canaleiras, então é esse amigo. Mas daí ele faz, né, Janine? O Hilário, Cláudia, Marjorie, todos vocês que estão aqui. Ele então vai fazer essa intercessão a pedido. Primeiro ele tenta dialogar um pouco mais, mas daí ele se sente um pouco desagradável, mostra na face que não está meio feliz, mas vai. Ele vai lá e faz o pedido e é aceito, não é? É aceito, então, que ele vai ter essa conversa. E o que me marca nessa conversa, eu vou falar antecipadamente, depois nós vamos entrar nela, é que o diretor vai dizer para ele que também já foi pai. Sabe o que me lembra? Rapidamente, já passo para vocês, o André Luiz, novamente. No livro Obreiros da Vida Eterna, quando ele disse para o mentor espiritual lá da colônia Fabiana de Cristo, e eles iam receber também um visitante, então eles tinham que não estava bem, ele estava pensando nos filhos. E o mentor captou aquilo. Ele estava sofrendo, que queria ver novamente os filhos. E aí o mentor disse assim para ele: André, por que está triste? Aí ele disse: a saudade dos meus filhos. E eu achei fantástico, assim, porque tinha na parede, né, atrás do mentor, tinha uma cortina grande, uma parede assim, de uma vidro gigante, como se fosse a parede inteira assim, de vidro. Ele abre então aquela cortina e mostra assim, uma praça, várias pessoas caminhando assim, naquela praça, crianças, pessoas, e ele diz assim: André, eis aqui a minha família. É necessário, André, olhar a família além do ventre. Além do ventre. O que esse mentor vai dizer, né, para ele? Que ele também sofria, mas nós precisamos entender o limite que nós temos. Se nós não fizermos no tempo hábil, não vai ser agora. Né? Não iria ser agora, mas tudo bem. Ele queria, era o direito dele, de querer ver a família, e aí a gente segue lá. Se quiser seguir mais um pouquinho, Danilo, para nós ver assim, se tu ver mais adiante, já irmos direto. A minha pergunta a ti é: tu queres que eu siga ali nessa conversa em que ele está meio, até a impressão assim, meio tipo bajulando pelo agrado de ter recebido um sim? É isso?
Não, a gente poderia ir, então, já que essa parte, né, ele vai meio contrariado, o Canalijas vai fazer o atendimento para ele e pede que ele segure ali, que ele vai lá, então, falar com o diretor. Nós podíamos ir já direto, então, nessa intervenção do diretor. Como é que foi esse diálogo? Ali, porém, assim foi que atravessamos algumas alamedas de bairros, atingimos o edifício central, onde se assentava a chefia. É um parágrafo logo mais, bem mais para baixo. A chegada, porém, Jerônimo, isso passou para a tutela de um assistente do diretor. Isso, pode ser. Joel retirou-se, tendo aquele conduzido imediatamente o visitante, fazendo passar a uma sala onde amplas janelas deitavam vistas para o jardim. Deixou de abraçar-se o panorama melancólico do burgo onde tantas e tantas dores se entrechocavam. Era um gabinete, espécie de escritório de consultas ou sala de visita, disposto em perfeito estilo indiano. Perfume sutil, de essência desconhecida ao nosso olfato, deliciou-nos ao mesmo tempo que alongava a nossa admiração pela natureza inapreciável do aparelho que nos servia. Para um pouquinho aqui. Eles estavam lá no quarto deles, olhando pelo aparelho. Como a gente imagina de repente, com um tridimensional, uma televisão. Mas eles sentiam também os cheiros, né? Quer dizer, praticamente estar no local, né? Leve resposteiro de tecido flexível e docemente lucilante, agitou-se numa porta-fronteira e o diretor-geral do departamento hospitalar apresentou-se. Deu um salto o pobre Jerônimo, que se havia sentado. Procurou levantar-se e seu primeiro gesto foi de fuga, no que se viu interceptado pelo acompanhante. À sua frente estava um varão entre 40 e 50 anos, rigorosamente trajado à indiana, com turbante alvo onde cintilava a formosa esmeralda qual estrela, túnica de mangas fartas, faixa à cintura e sandálias típicas. O oval do rosto, suavemente moreno, era de pureza clássica de linhas, e de seus olhos fulgidos e penetrantes, como se desprendiam chispas de inteligência e penetração magnética. Ao anelar da sinistra gema preciosa, semelhante à do turbante, distinguia-o, quiçá como mestre dos demais componentes da pleiade formosa de médicos ao serviço do Hospital Maria de Nazaré. É interessante essa colocação para mim, que trabalhei tanto tempo lá no Sanatório Espírita, porque muitos hindus, inclusive as estruturas de atendimentos para os pacientes, no lado espiritual, eram hindus também, por terem talvez esse aprofundamento da psique humana, né? Vocês perceberam que o que acontece de imediato ali, que chama a nossa atenção. Quando este senhor, então, este homem, esse jovem senhor, um jovem senhor de 50 e poucos anos, aparenta entre 40 e 50, chega na sala e ele se espanta, é o espanto da autoridade. E rapidamente ele quase que fugiu. Ele vai dizer que foi quase um gesto de fuga. Porque uma coisa é tu querer, quando tu está de frente, assim, ai meu Deus, agora a coisa é real aqui comigo. Então é aquele medo que deu nele. E porque ele está ali diante de um médico, porque ele era um médico, um dos exímios médicos, então, da instituição, renomado, ali no sentido do respeito, e que Jerônimo, então, vai ter essa conversa com ele. E pode
pode seguir. Agora, eu acho que a envergadura moral, né, desse espírito, né, termina gerando em qualquer um de nós, né, esse cumprimento, né, essa pequenez, né, ao nos defrontarmos com energias, né, de moralidade, de superioridade. Ele se impõe pela própria energia que ele tem diante do suicida, né? E acho que de todos nós também, acho que se nos defrontássemos, né, sentiríamos esse impacto. Uma outra coisa, Fabiana. Coisa também, só para não perder o fio da meada, eu estava na fila aqui. Isso que foi levantado aí, que também me deu a sensação de que ele, ao encontrar esse ser, né, esse ser maravilhoso, ele também se encontra com a verdade, pelos primeiros momentos de verdade. Porque muitas vezes, atrás desse grande desejo de ver a família, existem outras coisas embutidas. Por quê? Vendo o lado psicológico disso aí, é muito interessante. Quando ele dá o sobressalto, a entrada do nosso irmão, é como se a verdade se apresentasse de alguma forma para ele. Ou seja, depois do ato suicida, a família não poderia estar bem. Então, essa vontade de ir buscar o quê? Saber a verdade, saber realmente que cometeu o ato, né? Fazer um link com a sua própria verdade. E quando chega, isso vem à tona. Inconscientemente. Vocês? Eu quero mostrar então aqui uma imagem que eu acho que simboliza, assim, só uma forma simbólica de mostrar esse espírito aí que o Jerônimo encontrou lá olhando para ele. Só para o rosto, tá? O turbante, eu queria que se detesse na descrição do Jerônimo, tá? Então, seria um homem cor de cuia, porque ele diz que era amorenado, né? Os olhos retumbantes, turbante na cabeça e a esmeralda na testa. Seria isso, só para simbolizar um pouquinho esse hindu que ele vai falar. Pode falar, passa a palavra para o Hilário. Não, apenas ia comentar que a gente se lembra que o Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz das 4 raças raízes que emigraram, e uma delas são os indianos, né, no Vale do Rio Indo, né, e ele fala as características positivas e negativas de cada grupo. Então, ele fala, por exemplo, que os hebreus, né, depois judeus, eles tinham essa questão lá no monoteísmo, da parte da religião mais forte, porém o problema deles era o orgulho. Já os indianos tinham muito desenvolvido a espiritualidade, né? Então, se a gente for antes mesmo de surgir o hinduísmo, existiam os Vedas, que tem um histórico de 10 mil anos ou mais, né? Tem o escrito dos Vedas, são os escritos mais antigos que existem sobre espiritualidade, né? Então, a gente vai ver que eles já têm um grande conhecimento, né? Eles foram os primeiros a falar sobre chakras, por exemplo, sobre duplo etérico e outros, né? Então, eles já acumulam ancestralmente um grande conhecimento espiritual e eles conhecem profundamente a alma humana, né? Nesse sentido, assim, então talvez esse espírito já tinha esse desenvolvimento provavelmente há muitas existências, né? Então, aqui na Terra, eles conseguiram, então, desenvolver isso de uma maneira melhor. Só que depois, como aconteceu com o cristianismo na Idade Média, os hinduístas se deixaram levar e aí dividiram a sociedade indiana em castas. E aí eles se equivocaram
e passaram a colocar aqueles que herdam da família, né? A sociedade ser desse, daquele, os párias, né? Que são aqueles que são considerados por eles inferiores, né? E o governo indiano, que é laico, mas tem influência, ele aceitava isso, que para eles era, era melhor. Então mostra a Madre Teresa de Calcutá descendo, né, na cidade, que ela dava aula uma escola particular de meninas ricas e famílias indianas ricas e de ingleses, e ela desceu e viu um homem pedindo água, e ninguém dava água para o homem. E aquilo indignou tanto ela que ela passou então a fazer a nova ordem. É bem interessante a história da vida dela, né? Então, e aí o que fez que os indianos não atacassem foi porque ela fez um tipo de galpão do lado do templo hindu. E ela começou a cuidar dos hindus párias, que aqueles hindus que frequentavam o templo não cuidavam. E o líder dos hindus entrou lá e levou um choque quando viu que ela estava cuidando de hindus. Aí ele conseguiu, então, fazer com que as pessoas que iam quebrar tudo, invadir, né, e apedrejar a Madre Teresa. Então o filme dela mostra isso baseado nos fatos reais. Então os indianos, de um lado, eles têm um grande desenvolvimento espiritual já de muitos e muitos milênios aqui na Terra. Só para fazer uma observação, interessante, Fabiana, essa imagem que tu mostrou aí do indiano, né? Porque quem leu alguma coisa sobre ali a teosofia da Blavatsky, né? E é interessante porque ela descreve na obra dela basicamente 3 mestres indianos: o Tukumi, Moraya e um que era chamado de mestre H só ali, não sei que nome seria. É interessante o Kutumi, perdão, é interessante que aquela imagem é muito parecida com a que é retratada de Kutumi, desse mestre indiano que usava um turbante. Muito interessante, você vai lá pesquisar na obra dela, vai ver as descrições assim, e uma imagem a qual ela descreveu que era o tal mestre Kutumi, que é muito parecido com esse indiano, e era um mestre indiano. Muito, muito curioso que eu achei. Porque geralmente esses espíritos acabam tendo contatos, né, com esses mentores. Esses mentores não estão fechados nesses ambientes, né, eles estão atuando, estão trabalhando, estão levando o trabalho adiante. Mas então ele se encontra, o Jerônimo, com o doutor, então, que na verdade é o Teócrito, né? Caro irmão Teócrito, aqui está o nosso pupilo Jerônimo, é o pupilo que ele cuidava, que tanto nos vem preocupando. Deseja visitar a família no ambiente terreno, pois acredita estar além das suas possibilidades de informação, a obediência aos princípios da nossa instituição. E afirma preferir o acúmulo de pesares à espera de ocasião oportuna para o desejo desiderato. Irreverente, o apresentado interrompeu com nervosismo, né? Ele estava bem, para tu ver assim a mensagem, né, que o Leon Denis quer nos dar, o livro Memórias do Suicida, essa nossa pressa, essa nossa insistência, assim, de que acharmos que podemos resolver os problemas assim, sem escutar, né, quem está mais especializado. E aí ele vai conversando, então, com ele, vai explicando. Então, o médico vai deixar ele falar. Né? Eu estou avançando, né, para que a gente possa depois entrar lá na questão da família, porque ainda nós temos o assunto da família, ele vai ir na família. Né? Então, aí é quando o médico diz, né, meu amigo, meu irmão Jerônimo, antes de a aversão à tua súplica oferecer resposta, devo esclarecer que absolutamente não sou príncipe, como supuseste, e por isso mesmo, não arrasto o título da alteza. Sou simplesmente um espírito que foi homem, que tendo vivido, sofrido e trabalhado em várias existências na Terra, ó Hilário, em várias existências na Terra, aprendeu, viu, Tiago, no trajeto algo que com a própria Terra se relaciona. Um servo de Jesus Nazareno. Eis o que me honro de ser.
embora muito modesto, pobre, mérito, rodeado de semelhantes, um trabalhador. Humilde que junto de vós sofreis e ensaia os primeiros passos no cultivo do Divino Mestre. Destacado temporariamente e por sua ordem magnânima, serviço de Maria de Nazaré, sua grande augusta mãe. Eu vou só terminar essa fala para nós avançarmos um pouquinho. Entre nós, ambos, Jerônimo, eu e tu, pequena diferença existe. Distância muito avançada. Não muito avançada. É que, tendo vivido o maior número de vezes sobre a Terra, sofri mais. Trabalhei um pouco mais. Aprendendo, portanto, a me resignar melhor, a renunciar sempre por amor e a dominar as próprias emoções. Olha o recado que ele está dando para ele. E a dominar um pouco, às vezes, dominar as próprias emoções. Por isso, ele está dando uma lição para ele, que hoje ele está naquela posição porque ele sofreu mais, igual ele, trabalhou mais o que ele não está fazendo e domina as emoções, o que ele também não está fazendo. Bem, Fabiano, e na página 59, fazendo o link exatamente com essa indireta, é que ele diz ali para ele: sofrei um pouco mais os impulsos do teu caráter, meu Jerônimo. Aprende a dominar emoções, a reter ansiedades, tornando-as em aspirações equilibradas sob a proteção santa da esperança. Lembra-te de que foram tais impulsos desequilibrados, estribados na resignação, na impaciência e no desconchavo do senso que te arremessaram à violência do suicídio. Verás, sim, teus filhos, porém o teu próprio benefício peço que concordes em adiar o projeto e mira para daqui a alguns poucos meses, quando estiveres mais bem preparado para enfrentar as consequências que se precipitaram após teu desordenado gesto. Concorda, Jerônimo, em te submeteres ao tratamento conveniente ao teu estado, ao qual teus companheiros se submetem de boamente. Claudinha, só segura um pouquinho, mas tu vai seguir, tá? Tu vai seguir a tua leitura, mas só para fazer um parênteses para não perder um detalhe. Agora que nós já sabemos o que ele está falando, está fazendo sentido para nós o pedido dele, né? Sim. Concordo de esperar mais um pouco, então é que nós já sabemos como é que está a família. Até então, quem vai ler não sabe como está a família, né? Quem vai ler a primeira vez não vai entender essa chamada indireta do mentor. Mas nós, que já sabemos a situação, agora já podemos compreender com mais amplitude, olha a preocupação que ele tinha, né? Mas segue lá para nós. Não, daí ele fala ali, concorda, Jerônimo, em te submeteres ao tratamento conveniente ao teu estado, ao qual teus companheiros se submetem de boamente, confiando nos servidores leais que a todos vós desejam socorrer com amor e desprendimento. Daí ele fala para ceder o convite para a reunião de hoje à noite, que ele fala ali, e aí fechando esse link, aí ele fala, depois daí ele concede, né, porque daí ele não sai desse pensamento cristalizado que ele está de ir ver a família. Aí lá no final, ele, depois que ele diz sim, tu podes ir então, já que tu queres, né, aí ele fala lá no final da página 61, né, ele fala ali para os outros, né, que insubordinando-se, porém, coloca-se em situação melindrosa, razão porque foi ele entregue às próprias inconsequências, as quais farão com violência em torno dele, o trabalho educativo que seus conselheiros efetuariam suave e amorosamente, ou seja, em função de que ele quer ir, que deram, né, pela livre-arbítrio,
para ele poder descer e ver a família, né? Ele concorda e aí ele disse que ele vai enfrentar a realidade, vai presenciar dentro um pouco, viria o tempo em que estivesse suficientemente preparado para enfrentá-lo, porque evitaria choques grandemente dolorosos. Como ele se insubordinou, né? É aquela coisa, é pela dor e não pelo amor. Exato. Mas ele deixa também a responsabilidade dele total, né? É ele que é responsável por qualquer coisa, porque ele está indo sim sobre o amparo legal, vamos dizer assim, jurídico do lugar. Ele vai ter a segurança, ele vai ser levado, tudo direitinho, mas os cargos da emoção e tudo que é devir disso é só dele. É só responsabilidade. Porque ele vai falar que o enfermo, né, que ele vai ferirá profundamente sem necessidade, ou seja, ele vai se mutilar, né, mais do que ele já está, né, e não precisava passar por isso, mas ele, como era teimoso, ele quis ir. Sim. Então, ele foi chamado, então, a segurança, o médico, então, faz todos os pedidos nos setores responsáveis, prepara, então, tudo, e ele se vai. Então, ele atravessa aqueles vales, ele vai observando, né, aqueles lugares obscuros, onde tinham ainda entidades espirituais ainda, porque ele sai do lugar de luz e tem que atravessar aqueles lugares obscuros. É como se a gente estivesse indo assim, viajando, e de repente começa a enfeiar o tempo, daí aquele sol que está bonito, daqui a pouco começa a vir aquelas luzes escuras, começa a ficar de noite, vai ficar escuro, é assim. Até ele chegar então em Portugal. Alguém do grupo quer nos trazer, ou brindar com alguma informação ali de quando ele chega, então, ele corre para casa. O que ele diz quando ele corre para casa? Ele procura a filha, né? A Margaridinha. Isso. Quer ler para nós aí, Marta? Ele coloca... Margaridinha. Margaridinha, isso. Minha filhinha querida, aqui está o teu papai. Margaridinha, tal qual lhe chamavam outrora, todas as tardes, voltando ao lar após as lides penosas do dia. Mas ninguém acudia aos seus amorosos apelos, apenas a indiferença, a solidão decepcionante em derredor, augurando desgraças porventura ainda mais rijas do que as suportadas por seu coração, até ali. Enquanto nas profundezas sentimentais de sua alma atormentada, por múltiplos sabores, atroavam desoladoramente os brados amorosos, mas inúteis, do seu carinho de pai, e correspondidos agora pela mimosa criança, já afastada daquele local que tão querido lhe fora. Margaridinha? Não está, filhinha. Margaridinha, olha que é o teu paizinho que chega, minha filha. Essa parte é bem triste, né? Eu achei bem triste. É triste, né? Eu me chocou bastante, porque o que acontece? Ele parou no tempo, ele esqueceu que teve por mais de 10 anos vagando naquele vale e achou que quando chegasse lá ia encontrar ainda... Parece eu, assim, quando vou na casa dos meus sobrinhos aqui, eu penso que eles ainda são aquelas crianças. Quando eu chego lá, tem uns caras de 18, 20 anos. Meu Deus, mas como assim? Eu estava aqui ontem, né? Mas veio ontem, já passou um tempo. Então é mais ou menos isso. A gente acha que só porque viu naquele formato, vai voltar lá e vai estar no mesmo formato. Foi o que aconteceu com ele. E ele se choca quando vê a data ali, né? Ele se choca muito. A diferença. É a mesma coisa o André Luiz, né? Achou que a mulher tá ainda pranteando, a viuveza, tava com o cara mais novo, mais bonito, né? Imagina o choque que ele não teve ao ver isso, a realidade, que ele pensava, não, agora ela tá lá, ainda curtindo a viuveza e tal, né? Então, por isso que também eles não deixaram o André Luiz ir logo, né? Porque, desculpa, eu me esqueci de ligar a câmera. Exatamente porque ele ainda, e mesmo assim, ele ficou com muitos ciúmes, né?
e viu que ele voltou, a vibração dele baixou quando ele teve ciúmes. Incrível, né? A vibração dele baixou imediatamente, ele saiu pra rua assim. E aí a vibração dele começou a redobrar de novo, ele teve que se recompor. Aí quando ele conseguiu, o cara estava doente, quando ele conseguiu voltar, fluidificar a água, aí ele descobriu que, e aí ele conseguiu vencer os ciúmes dele. Achei muito interessante o filme. E o que mais forte, né, disso tudo é a obsessão e os espíritos perturbadores que não estão lá no nosso lar, desculpe, nos vales, porque não cometeram suicídio, obviamente não podiam estar, mas estavam vagueando por Portugal. E até que um deles grita alto, né, e vai dizer debochadamente, porque essa é uma característica desses espíritos, né? E família? Ele tinha perdido a casa, então, né? Foi isso que aconteceu? A casa tinha sido hipotecada, porque ele se suicidou, a família... E é de uma época em que o homem era o provedor, então a mulher não trabalhava, né? Tinha os filhos pequenos, ela então perdeu, não pode mais pagar a casa, tinha novos donos, né? Porque ele viu vultos estranhos, ele se deparou com aquela situação, e alguém disse então para ele que ele já não morava mais ali. E aí então ele vai encontrar em situação lastimável o que assim, ó, tem uma propaganda, se vocês quiserem ver depois no YouTube, coloquem, é muito importante ver, tá? Da CVV, dessa propaganda. Ela fala bem isso aqui do Jerônimo. Tem um rapaz, ele pega uma arma, vou pegar aqui o microfone, ele pega uma arma e ele coloca assim. Então tem uma música muito tensa, e aquela música fica e ele bota, quando ele bota o dedo para puxar o gatilho, quando ele vai puxar o gatilho, ele respira, a câmera está sempre apontando para ele. Ele respira e para, aí ele solta assim, ele desiste de se suicidar. Quando ele desiste, a câmera vai para o lado e mostra toda a família com uma arma na cabeça. E toda a família faz assim, desde a esposa, do filho, todos eles fazem assim junto com ele. Ou seja, o filme quis dizer que quando tu cometer um ato, toda a família sofre com o mesmo ato. É como se tu matasse toda a tua família. Então todo mundo é muito bacana, é muito criativo, muito bem feita a propaganda, porque no momento que ele larga a arma, toda a família larga a arma, simbolicamente, mostrando que todos os teus atos têm consequências, os nossos atos, que é o que aconteceu aí com Jerônimo, né? Teve consequências os atos dele. Então ele encontrou, nós podíamos então irmos lá para esses momentos, né? Para descrever um pouquinho cada um desses momentos. Eu convido vocês a irem aí procurando. O primeiro momento então, que é com o filho, né? Que está preso. Depois nós temos o segundo momento com a filha no porto. Vamos para o primeiro momento do filho, como é que ele encontra, como é que ele vai nesse... O filho, então, entra para o mundo do crime, não é mesmo? O filho entra para o mundo do crime, acaba ganhando 5... é preso, vai ficar preso por 5 anos na cadeia. Ele já havia cometido os delitos, outros, era um reincidente, estava sofrendo muito. Então ele vai até esse presídio, vai verificar o filho. E tem uma mensagem muito importante, mas vai ser lá quando ele está com a filha. É que o espírito diz que a presença dele piora a situação, né? Por isso, cuidado com a pressa. A gente diz assim, não, mas eu preciso estar aqui do lado, porque eu preciso ajudar. Olha, a gente nem sempre tem que ter um certo cuidado, porque às vezes a presença nossa pode agravar, em termos espirituais agrava a situação. Inclusive, a questão de todo o sofrimento
tanto do filho quanto da filha, naquele sofrimento inenarrável ali que eles passavam, que a presença dele poderia trazer exatamente aquela energia do suicídio em que eles poderiam também se suicidar, né? Justamente por essa questão até magnética, talvez, né? Talvez ainda pela energia do suicídio que ele traga ainda, né? Que poderia afetá-los, né? Não, e os filhos já estavam pensando nisso, principalmente o filho, né? Convulsionado, olha lá, eu estou lá no parágrafo lá embaixo, está no final de 65, creio que esteja no 63, ou no 64. Né? Convulsionado sob ardência de pranto insólito, compreendeu que era conduzido e que penetrava os muros sinistros do cárcere, sem que houvesse podido distinguir-se o que se encontrava no porto ou realmente em Lisboa. Com efeito, ali estava Albino, metido em cela sombria, implicado em crimes, chantagens, latrocínios, condenado a 5 anos de prisão. 5 anos de prisão celular e os outros tantos de trabalho. Fechado, né? Botar aqui de trabalhos forçados na África, como reincidentes das gravíssimas faltas. Apesar da diferença marcante de 13 anos de ausência, 13 anos já fazia que eles não viam, né? Jerônimo reconheceu o filho esquálido, pálido, maltratado. Deve ser uma cena horrível. Pelos rigores do cativeiro, embrutecido pelos sofrimentos e pela miséria, atestado patético de homem desmembrado pelos vícios. E aí tem uma falinha ali do filho. Alguém poderia ler para nós esta fala ali do filho suplicando? Eu posso ler. Opa. Perdoai-me, Senhor, meu bom Deus, e vinde com vossa misericórdia socorrer-me nesta emergência penosa de minha vida. Não foi exatamente desejo meu o precipitar-me neste bárbaro insolúvel, nesse bárbaro insolúvel que me ferreteou para sempre. Eu quisera ser bom, meu Deus, mas faltaram mais amigos generosos que me estendessem mãos salvadoras, ocasiões favoráveis que me dilatassem perspectivas honestas. Vi-me lançado no abandono depois da morte de meu pai, criança indefesa e inexperiente. Não tive recursos para instruir-me, habilitando-me em alguma coisa séria e digna. Sofri de fome, e a fome maltrata o corpo enquanto envenena o coração com as ansiedades da revolta. Tiritei de frio em lançadas inóspitas, e o frio que enregela o corpo também enregela o coração. Sofri a angústia negra da miséria, sem esperança e sem tréguas. A solidão do órfão corroído de saudades do passado, envelhecido em pleno alvorecer da vida, graças às desilusões de múltiplos dissabores. Tá ótimo, obrigado. Se tu quer comentar alguma coisinha, fica à vontade para nós. Trazer algum... É forte, né, para o pai ver uma situação dessa, ver assim, tudo aqui, e vejam que tudo isso já tinha sido, ele teria sido alertado, né, com relação à precipitação. E não adiantaria, poderíamos dizer, mas por que o mentor lá não disse então tudo para ele? Ó, teus filhos estão assim, aí ia piorar, porque aí que ele queria ir. E daí ele queria ver com os olhos. E o mais pior, ele não só ia querer ir, como ia querer resolver o problema. Né? Mas então, diante daquilo, a conversa vai longe, daí quem for de casa ler o livro vai poder pegar com mais detalhes dessa conversa. E por isso é importante que o nosso estudo ele não dispensa a leitura, né? Ele é
um convite a essa leitura. Então ele vai em busca agora com os mentores. Ele estava acompanhado de 2, né, guias ali, seguranças com ele. E esses seguranças, então, ele desesperado, que é minha filha, então, só um pouquinho, meu filho está assim, agora é minha filha, minha esposa, como assim? E ele vai encontrar eles, então, aonde? Lá no porto, né? Não, e eles ainda dizem para ele, que tu já viu demais, já sofreu, vamos voltar, tu não precisa ir ver o restante, a Margaridinha. E ele, não, mas eu preciso ver. Queria mais um pouquinho de sofrimento. Fabiano, microfone. Desculpa. Na verdade, tudo isso para este espírito Jerônimo vai servir posteriormente, na sua existência, como uma vacina, né? Ele, com certeza, em futuros atos que venha querer declinar para o suicídio, ele vai pensar. Porque isso vai ficar travado. O sofrimento acaba sendo, a dor acaba sendo um remédio salutar. E ele, então, chega lá e vai ver um alvoroço onde uma mulher xingava uma moça, né? Essa moça, então, coitadinha, triste, brigando, não só vendia peixes, a mãe gerenciava empregos ali na volta de carregadores e também oferecia filha, né? A filha já estava na questão da prostituição, ora ficava como vendedora, ora ficava naquela situação ali de lamúria, penúria emocional, né? As outras filhas já teriam sido casadas, isso. Uma havia casado com um homem bêbado, alcoólatra, e devido a isso, devido ao alcoolismo, ao desequilíbrio, à sexualidade em desequilíbrio, acabou tendo muitos filhos, o que não é problema nenhum ter muitos filhos, mas nesse caso dela foi diferente, porque ela teve vítima dessa situação. E aí, como é que ficou essa moça lá? Eu queria ver de vocês essa conversa, então, dela, desse encontro. Com a moça foi pior, né, gente? Foi pior porque era uma menina, era a menina dele. Era minha filha, como vai dizer. Eu achei ali o resumo triste quando ele fala assim: e foi nessa humilhada posição de culpa que o pupilo da Legião Excelsa recebeu o supremo castigo que as consequências do seu luminoso e selvagem gesto de suicídio poderia infligir à sua consciência. Forte, né? Pior de tudo. Bem ali, ó, a jovem ficou só. A seu lado, o vulto invisível do pai horroroso e sofredor entregara as circunstâncias expansões de pranto, reconhecendo-se impossibilitado de socorrer o adorado rebento de seu coração, a Margaridinha, né? Margarida, né? Que ele chamava de Margaridinha, a quem entrevia ainda mentalmente tão loira, tão linda, Lirial, candidez dos 7 anos, ele havia deixado ela com 7 anos. Mas a tal, como sucedera seu irmão Albino, a infeliz menina ocultou o rosto, lavado em lágrimas entre as mãos, e sentando-se em um recanto, rememorou dolorosamente os dias trevosos da sua curta e já acidentada vida. Então, a presença dele provocava mais tristeza ainda. Ele já estava triste, porque a presença do espírito irradia e a pessoa capta. E daí, se a pessoa já está fragilizada, ela vai sentir aquilo, vai se lembrar do pai, da tal pai. Então, por isso é uma ilusão acreditar que estar sempre perto é sinônimo de cuidar. É interessante essa cena justamente, né, porque também dá para fazer um paralelo ali com aquela questão do André Luiz, né, que de uma forma ainda era muito cedo ainda para
para a presença dele no próprio lar, vir o próprio lar. E a gente vê isso também em outras literaturas também da doutrina, que mostra essa interferência emocional e essa perturbação que gera no ambiente. E aí, só trazendo aqui uma situação real que acontecera aqui no meu grupo de mediunidade aqui do hospital. Houve uma situação de uma comunicação e que... não, perdão, nem foi daqui, desculpe. Foi a época ainda lá da Sociedade de Simão Pedro, no grupo mediúnico de lá. No grupo que eu que eu fazia parte, houve uma comunicação de um espírito que era morador dali do entorno e que ele era evangélico e criou seus filhos literalmente maldizendo a sociedade, dizendo que a sociedade era um ambiente de demônios, aquela coisa toda. Assim que ele desencarnou por doença, ele voltou ao lar, tentou voltar ao lar várias vezes, porém acontecia uma situação que para ele era impactante, desagradável, porque ele notava que a presença dele fazia com que a família ficasse agitada, e aí a mãe mesmo disse assim: minha filha, lembra o que o teu pai falava? Isso são os demônios que estão nos perturbando, nós temos que orar mais. E ele ali, ele dizendo: sou eu, eu sou pai de vocês, eu estou aqui, estou com saudade. E as filhas ajoelhavam, porque eram aqueles assim, extremistas mesmo, ajoelhavam no chão, orar. E aí, tanto foi que houve uma situação em que ele foi acolhido na casa de Simão Pedro, e aí ele dizendo assim: por favor, eu peço, por favor, procurem a minha família e digam para minhas filhas e para minha esposa que eu estava errado. Tudo que eu disse era errado. Aqui é o único lugar que me acolheram. Eu não consigo nem chegar na minha casa porque eu me aproximo da minha casa, começa brigas, começa desavença, se sentem mal, já começam a me chamar de demônio que deve estar aqui, e eu não consigo fazer com que elas me ouçam que sou eu. Então, para a gente ver o quanto é grave esta situação, né, que a gente não se dá conta do nível de perturbação. E por isso que lá na espiritualidade, como o Hilário mesmo comentou, né, eles aconselham, sugerem: olha, não tá bom ainda, sabe? Tu precisa te equilibrar, te estruturar melhor. Mas eles não proíbem, eles não amordaçam, não amarram ninguém. Ok, tu vai. Aí surge aquela situação, né? Do famoso choque mesmo. O quanto esse choque acaba sendo até benéfico na recuperação, porque ele vai ver aquilo: meu Deus, realmente, eu não vou conseguir, por mais que eu tente a comunicação, eu não vou conseguir que eles me entendam, porque é distonia completa, né? Foi exatamente o que aconteceu então com a moça, a filha dele, em que ela entrou em desespero, ela já estava com saudade do pai, já vivia com saudade, a situação apertava para isso e a presença dele acelerou. E aí o pranto dele foi tanto que os encarregados ali, os mentores que estavam ali com ele, impuseram a mão sobre ela para acalmá-la um pouco. E após acalmar ela, eles olharam para ele e disseram: basta de desatinos, irmão Jerônimo. Atingistes o máximo de desobediência e voluntariamente a nossa tolerância poderia aceitar. Não queres, pois, compreender que coisa alguma poderás tentar em benefício dos teus filhos. Quando não conquistar as qualidades para tanto imprescindível é que a ti mesmo escasseiam, não entendes que teus filhos em luta com provações aspérrimas sucumbirão fatalmente ao suicídio, como tu se permanecerdes juntos dele, influenciando as suas indefesas sensibilidades com vibrações funestas que são próprias. Ainda não devidamente esclarecido quanto ao teu estado geral, que te debates, tal como te preferes conservar?
portamos. Jerônimo, regressemos ao hospital. Ou desejas, porventura, ainda sondar os passos de Marieta e Ariana? Aquelas outras filhas. Chocando-se como que sobre a ação de forças renovadoras, porque, choque é mímico, ele vai tomar um choque, ou precisa obter um momento de trégua contra ti mesmo, a fim de empoderar-te por algum instante. Sacudiu as desesperadoras alucinações que lhe cegavam o raciocínio e respondeu ao absoluto: não, meu bom amigo, basta, não posso mais. Pobres filhos, a que o abismo os arrojei, ou mesmo que tanto os amei. Perdão, Teófilo. Agora compreendo. Perdão. Então agora ele estava entendendo. Ele precisou ver, como todos nós. Claro que aí fica uma pergunta, mas será que nós precisamos realmente ver? Porque é doloroso, né, vivenciar essa situação. Fabiano, outra coisa também, como eu já havia comentado aqui, a doutrina espírita é a única religião cristã que aceita que o suicida tem volta, porque os outros não acreditam. Os católicos dizem que o suicida foi para o inferno, os evangélicos que foi para o inferno, aqueles que acreditam na ressurreição dizem que a pessoa não vai ressuscitar no dia do juízo final. Então os espíritas somos os únicos cristãos que aceitamos, né, isso. Veja a misericórdia de Deus, né? Oportuniza agora, claro que vai ser um recomeço muito doloroso, mas um dia eles vão se reconciliar através do perdão, do trabalho, né? Então eu acho que isso é importante. Nós podemos ajudar um suicida. As outras religiões eles não acreditam nisso. Eu acho que isso é importante. Esse papel que nós temos, ele é muito, esse estudo, quando a gente ora, nas sessões mediúnicas, tudo que a gente puder fazer para os suicidas, e também que eu acho que é muito importante o trabalho que a gente faz de prevenção, né? Através do AVV, do atendimento fraterno. Eu sempre digo assim, eu estava falando até para o canal do Fabiano, né, que tem bastante seguidor, não é porque ele está aqui, porque eu não sou... que se os vídeos dele, se ele salvou uma vida do suicídio, uma única vida ele salvou do suicídio, já valeu o canal dele, e já valeu a encarnação dele. Uma única pessoa, porque imagina o sofrimento que vai evitar toda essa estrutura. Uma única pessoa que a gente lá na atendimento fraterno, a equipe toda espiritual e nós aqui no plano físico, nós conseguimos ajudar, já vai ter valido o trabalho na casa espírita, entende? Uma única vida. Não, e não é só lá o canal, Hilário, esse trabalho que está sendo feito. Esse também, exato. Porque aqui, o que acontece conosco? Nós estamos aqui olhando, mas nós não temos mais a dimensão depois que ele vai para o canal do YouTube. Então a gente não, às vezes a gente pode estar lá no nosso cantinho, a Marjorie trabalhando, a Silvana, a Maria, o Livelta, o Carmen, a Tatiana, a Cláudia, o Homero. E de repente a gente nem sabe que tem alguém lá vendo, no silêncio, quietinho, e então a gente não tem a dimensão da coisa. E essa mensagem que o nosso propósito de gravar o estudo é provocar a leitura, né? Mas, claro, um bom entendimento também, porque o bom entendimento se faz em grupo, e ao mesmo tempo a gente tem um ensinamento. Cada capítulo uma marca de ensinamento, e esse capítulo vem nos ensinar, né? O nosso irmão aí nos trouxe um ensinamento para todos nós. Nós chegamos no final. Mas pode falar. 30 segundos. Depois que eu li isso, eu fiquei pensando quanto tempo ele atrasou, né, a evolução dele, e até se comprometeu, né, com os filhos, com a esposa, por causa do ato dele, de suicídio. Quanto comprometimento vai ter até ele conseguir reverter essa situação toda, né? Quanto tempo? Tu gostaria, Marjorie, de encerrar para nós? E se tu puder emitir nas preces as orações para os suicidas, para os nossos irmãos aí que estão sofrendo. Tá bem. Vamos serenando a nossa mente. Primeiramente, agradecer
a esse trabalho, aos mentores desse trabalho, a todos nós que nos dispusemos a estar aqui, em bem do próximo, pedir a bênção e a proteção de Maria, que a sua luz, que a luz do Mestre Jesus, possa ser um bálsamo para os nossos irmãos que estão agora no vale, precisando tanto da nossa oração, da nossa compaixão, do nosso carinho, que eles possam receber de alguma forma a nossa oração, os nossos pedidos de que tenham esperança, tenham fé, olhem para frente. E Deus nunca deixa ninguém só, ninguém fica pelo caminho. Que a Mãe Maria, que o Mestre Jesus possam ampará-los, que essa luz que recebemos aqui agora se estenda a todos os lugares, que eles possam receber um pouquinho, e cada dia, um dia de cada vez. Que todos nós tenhamos uma semana iluminada, cheia de luz e de paz, que esse trabalho possa, de alguma forma, tocar a todos que por um momento de tristeza, por um momento de decepção, por um momento de desespero, possam pensar nesse ato tão duro, tão difícil, com consequências tão graves. Possamos evitar isso, nossos irmãos, que nos escutem e que procurem a oração, procurem Maria, procurem Jesus. Nós nunca estamos sós. E assim, agradecendo por esse momento, damos por encerrado o nosso trabalho, que assim seja.